Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu vou apresentar para vocês esse texto sobre equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Por que estudar este assunto? O conceito de equilíbrio dinâmico é fundamental dentro de um tema muito importante na química, o equilíbrio químico. O equilíbrio químico, além de ser assunto muito importante, é também cobrado no Enem, vestibulares e outros concursos. Talvez você já tenha ouvido este termo, equilíbrio dinâmico, nas aulas de física. Será que é o mesmo conceito? No estudo do movimento, o equilíbrio dinâmico é estabelecido quando a soma das forças que agem sobre um corpo é nula e o corpo está em movimento retilíneo uniforme. O conceito que trataremos a seguir é bem diferente do equilíbrio dinâmico, relacionado ao movimento dos corpos. O tipo de equilíbrio dinâmico que veremos ocorre quando um processo pode ser revertido e as velocidades opostas do processo igualam-se, configurando-se um processo em equilíbrio dinâmico. Então, são conceitos diferentes. O conceito estudado aqui tem a ver com processos reversíveis, como o derretimento do gelo, controle de acidez, ação de enzimas e outros processos naturais e artificiais. Os processos em equilíbrio dinâmico não estão relacionados apenas aos sistemas químicos. Utilizaremos um modelo simples envolvendo as populações de duas cidades que migram entre si. Este modelo das cidades é um bom treino para adquirir os conhecimentos necessários para efetuar cálculos com equilíbrio químico, envolvendo átomos e moléculas, que serão vistos em outras atividades adiante. Modelo das duas cidades. Imagine duas cidades próximas, chamadas Cidade A e Cidade B. As duas estão ligadas por uma rodovia, como podemos ver na figura abaixo. A cidade A possui inicialmente 100 mil habitantes e a cidade B não possui habitantes, pois foi recentemente construída. Como a cidade B apresenta muitas vantagens, após um mês, 30% da população da cidade A migra para a cidade B. Então, 30% dos 100 mil habitantes da cidade A migram para a cidade B, após um mês. Aqui na figura 2, a gente já pode ver os habitantes da cidade A indo para a cidade B. Contudo, ao final do segundo mês, observa-se que 10% da cidade B, dos habitantes da cidade B, voltam a morar na cidade A. Então, inicialmente, no primeiro mês, 30% vão para a cidade B, que inicialmente não tinha habitantes. Então, após um mês, os habitantes que chegaram aqui passam a voltar a morar na cidade A, porque talvez as condições lá não eram tão boas assim. Então, a partir do segundo mês, ocorre mensalmente o seguinte: 30% dos habitantes de A mudam-se para B, mensalmente, e 10% dos habitantes de B mudam-se mensalmente para A. Para mostrar melhor o que eu estou falando, vamos assistir agora um vídeo. A gente pode ver que, inicialmente, os habitantes de A vão para B e, após um mês, os habitantes de B começam a voltar para a cidade A. Só que as taxas são diferentes. A população de A, 30% vai mensalmente, e a população de B, apenas 10% da população voltam para A. O modelo das duas cidades foi escolhido, pois é um modelo concreto, mais fácil de entender do que se utilizássemos um modelo com moléculas. O importante é entender o método matemático utilizado aqui. É o mesmo caso estivéssemos tratando de átomos e moléculas. Vamos entender passo a passo este modelo, seguindo as migrações nas duas cidades, nos 3 primeiros meses. Depois vamos comparar, através de tabelas, os resultados obtidos. Primeiro mês. Após o mês, 30% dos habitantes da cidade A mudam para a cidade B. Então vamos ver os cálculos como é que ficam.
100 mil é 100%. 30% é y, que é o valor que eu quero saber. Então, para resolver essa proporção, ou regrinha de 3, a gente tem que pensar nas diagonais. O y, que é o valor que eu quero, é igual à multiplicação dessa diagonal, ou seja, 30 vezes 100 mil, dividido por 100. Então, está aqui a conta. Y, que é o valor que eu quero, é igual a 30 vezes 100 mil, dividido por 100. O resultado é 30 mil. Ou seja, 30% de 100 mil é 30 mil. Então, como é que fica as populações após essa conta? Na cidade A, eu tinha inicialmente 100 mil, menos 30 mil, restaram 70 mil habitantes. Na cidade B, eu tinha 0, nenhum habitante, mais 30 mil, ficamos com 30 mil habitantes na cidade B. Então, vamos lá, o mês 2. Após o término do segundo mês, 30% dos habitantes da cidade A mudam para a cidade B. Só que agora, a cidade A ela tem 70 mil habitantes, não mais 100 mil, porque 30 mil já mudaram. Então, a gente vai fazer o cálculo baseado em 70 mil. 70 mil é 100%. 30% desses 70 mil é y. Então, novamente, o mesmo cálculo. O y, que é o que a gente quer saber, é igual à multiplicação das diagonais aqui, da outra diagonal, 30 vezes 70 mil, dividido por 100 mil. Desculpa, dividido por 100. Então, vamos lá. 30 vezes 70 mil, dividido por 100, dá 21 mil. Essa é a quantidade de habitantes que mudaram de A para B, no segundo mês. Agora, a gente tem que fazer o cálculo também da cidade B, porque inicialmente a cidade B não tinha habitantes, agora tem 30 mil. Então, vamos fazer o cálculo disso. Então, 30 mil é 100%. 10% desses 30 mil, quanto é? É o Z. Então, novamente, a diagonal, né? Z igual a 10 vezes 30 mil dividido por 100. Temos 3 mil habitantes. Então, 3 mil habitantes mudam de B para A no segundo mês. Agora, vamos fazer o balanço para ver quanto resta na cidade A e na cidade B após essas contas. Primeiro da cidade A. Então, a cidade A tinha 70 mil habitantes, foram embora 21 mil, olha a conta aqui do 21 mil, foram embora 21 mil, e chegaram 3 mil de B. Olha a conta do 3 mil aqui. Então, no final, ficaram 52 mil habitantes na cidade A após o segundo mês. E na cidade B? Bom, 30 mil é o que tinha na cidade B no final do primeiro mês. Foram embora 3 mil, a gente acabou de ver a conta, e chegaram 20 mil da cidade A. Então, no final do segundo mês, 48 mil na cidade B. Bom, vamos aproveitar aqui e já fazer o cálculo do mês 3. Então, a primeira parte é saber quantos saíram da cidade A. Após o término do terceiro mês, 30%, como sempre, da cidade A mudaram para a cidade B. Então, no caso aqui, os 52 mil, que a gente acabou de fazer a conta, que é o resultado, é 100%. 30% disso, quanto é? Y. O cálculo de sempre, y é igual a 30 vezes 52 mil, né? Dividido por 100. 15.600. Essa é a quantidade de habitantes que saíram da cidade A e foram para B ao final do terceiro mês. Então, vamos fazer agora a conta para a cidade B. Então, na cidade B, após o término do terceiro mês, 10% dos habitantes de B mudam para A. Tínhamos, então, 48 mil habitantes na cidade B, que corresponde ao 100%. 10% é Z. Para fazer o cálculo de Z, seria 48 mil vezes 10, dividido por 100. Então, Z vai ser 10 vezes 48 mil, dividido por 100, 4.800 habitantes, que saíram de B
e foram para A. Fazendo o balanço aqui, na cidade A, no final do segundo mês, tínhamos 52 mil habitantes, saíram da cidade A em direção à cidade B 15.600 e chegaram da cidade B 4.800, que é o cálculo que a gente acabou de fazer aqui. Total 41.200. Na cidade B, tínhamos 48 mil, 4.800 saíram de B e foram para A, né? Que a gente acabou de fazer o cálculo. E chegaram aqui 15.600 que saíram da cidade A e foram para a cidade B. Então, fazendo a subtração e a soma, no total temos 58.800 habitantes na cidade B ao final do terceiro mês. Então, aqui vamos colocar as informações todas, os cálculos todos na tabela 1. Vamos primeiro entender a tabela. A cidade A, as informações estão aqui desse lado. Na cidade B, as informações estão aqui desse lado. E aqui as linhas, mês inicial, mês 1, mês 2, mês 3. Tá? Então, essa aqui é a estrutura da tabela. Então, vamos começar aqui pelo mês inicial. No mês inicial, a gente tinha 100 mil habitantes e 0 habitantes na cidade B. Então, como é que a gente constrói essa tabela? Eu vou construir essa tabela, ou seja, eu vou colocar esses números todos aqui, a partir das contas que a gente já fez. Então, a gente tem que lembrar que em cada mês, 30% dos habitantes de A vão para B, e a cada mês, 10% dos habitantes de B vão para A. Vamos colocar os valores aqui, 30% de A para B e 10% de B para A. Agora sim a gente pode fazer os cálculos. Então, vamos aplicar 30% aqui nesses 100 mil, que são os habitantes iniciais. Temos os 3 mil. Esses habitantes eles estão saindo da cidade A. Então, a gente coloca aqui o sinal negativo. Aqui são 30%. Aqui, como a gente não precisa aplicar 10% de zero, é zero. Então, por isso que ficou em branco aqui. Então, vamos ver. Esses 30 mil que estão saindo de B, eles estão chegando em A. Então, eu coloco um sinal positivo aqui em azul. Então, vamos ver o balanço geral. 100 mil menos 30 mil, 70 mil. Essa é a quantidade de habitantes no final do primeiro mês. 0 habitantes mais 30 mil habitantes na cidade B. Vamos repetir, então, o cálculo já na segunda linha e vamos chegar nos valores que já estão na tabela. Então, primeiro, 30% de 70 mil, como a gente já fez o cálculo anteriormente, 30% de 70 mil é 21 mil. Esse valor aqui é negativo, então aqui ele chega como positivo. Habitantes mudaram para B, habitantes chegaram de A. Muito bem, e agora sim vamos fazer o cálculo aqui. Só que agora, nesse caso, de B para A é 10%. 10% de 30 mil é 3 mil. Esses 3 mil estão saindo da cidade B. Então, aqui o sinal é negativo. Então, portanto, aqui o sinal é positivo. Vamos fazer o balanço agora. 70 mil menos 21 mil, mais 3 mil, temos os 52 mil da cidade A no final do mês 2. 30 mil menos 3 mil, mais 21 mil, 48 mil, que é o total de habitantes na cidade B no final do segundo mês. Terceiro mês, 30%. 30%, 15.600. Esse aqui estão saindo da cidade B, portanto, estão saindo da cidade A, portanto, estão chegando na cidade B. E aqui, novamente, o cálculo. 10%.
Então, saindo de B, 4.800, que é 10% de 48 mil. Então, saindo de B, então a gente vai colocar o sinal negativo aqui e o sinal positivo aqui, o balanço geral. 52 mil menos 15.600, mais 4.800, temos 41.200. Na cidade B, 48 mil menos 4.800, mais 15.600, temos 58.800 na cidade B. E como seria o cálculo para uma próxima linha, para o mês 4? Você calcularia 30% aqui, para chegar no valorzinho que ficaria aqui embaixo do 15.600, evidentemente com o sinal negativo. Colocaria o mesmo valor, repetiria o mesmo valor aqui com o sinal positivo. Aqui 10%. 10%. O que der aqui fica com sinal negativo, repete o valor aqui com sinal positivo e faz o balanço. Isto menos isso, mais isso, coloca o valor aqui. Esse valor menos esse, mais esse, coloca o resultado aqui. Tá bom? Então, é assim que constrói essa tabela e, inclusive, eu já ensinei a fazer uma linha a mais. Tentem, por favor. Então, aqui na tabela 2, a gente tem a soma dos habitantes da cidade A mais cidade B, aqui nessa terceira coluna. Observa que dá sempre 100 mil. 100 mais 0 dá 100, 70 mais 30 dá 100, 52 mil mais 48 mil, 100 mil, e finalmente 41.200, 58.800, 100 mil. Só que observa o seguinte, a quantidade de habitantes na cidade A vai acontecer o seguinte, ela vai diminuindo, e a quantidade de habitantes na cidade B, o que vai acontecendo? Ela vai aumentando, né? É o que está aqui, ó. Também podemos observar que a quantidade de habitantes da cidade A diminui progressivamente, enquanto a quantidade de habitantes da cidade B decresce progressivamente. Então, eu vou lançar uma pergunta aqui. Será que após muitos meses, 30, 40, 50 meses, a cidade A ficaria sem habitantes, ou seja, todos iriam para a cidade B? Ou será que chega no equilíbrio? Quanto seria esse valor? Reflita um pouco antes de seguir o texto. Então, eu termino aqui essa parte e quero que vocês reflitam um pouco a respeito dessa questão que eu coloquei.